quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Primeira Carta de João, capítulo 4, versículos 7 em diante. Nós leremos até o capítulo 5, no versículo 5. Diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. E no capítulo 5, versículo 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quero compartilhar com os irmãos nesta noite o tema o amor que vence o mundo, né? Então, a vitória do amor, né? Vamos resumir assim, é a vitória do amor. Nesse texto, nós vemos que, basicamente, João vai dando alguns insights aqui, alguns ensaios sobre a questão do amor. E ele enfatiza que Deus é amor. O apóstolo João, ele tem pelo menos 3 afirmações acerca de Deus, que relatam a essência de Deus. Ele diz aqui na própria carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 5, ele diz que Deus é luz. Então, a luz, ela representa a santidade na palavra de Deus. A luz, ela contrasta com as trevas. As trevas simboliza o pecado. E um feixe de luz, ele pode fazer uma grande diferença nas trevas. Ou seja, quando nós pensamos nessa questão da luz, Deus, ele entra nas trevas e leva ali pureza, leva santidade, leva aquilo que é a essência de Deus.
Então Deus é luz. Isso no capítulo 1, no versículo 5. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 24, diz que Deus é espírito. E depois continua, importa que o adoremos em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, significa que ele não está limitado às questões humanas. Deus não se limita a um ser de carne e osso como nós. Ou seja, Deus ele pode invadir o impossível, ele pode atuar tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, e ele alcança todas as pessoas em todos os lugares do mundo, oferecendo o seu plano, oferecendo o seu propósito e oferecendo também milagres. Por isso, quando nós oramos, nós precisamos crer que Ele vai operar um grande milagre. Nós estamos passando por momentos difíceis em que as notícias não são tão agradáveis, pessoas estão desfalecendo, pessoas estão, infelizmente, tendo as suas vidas ceifadas, e nós recebemos essas notícias com muita tristeza em nosso coração, mas nós cremos num Deus que não se limita aos argumentos humanos, não se limita ao nosso espaço terreno, não se limita ao nosso tempo cronológico. Deus é atemporal e por isso Ele conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Ele é o passado, o presente e o futuro. E por isso Ele pode invadir o futuro, saber os planos e revelar para nós. Por isso Ele pode atuar no mundo espiritual, fazendo com que as conexões sejam feitas e a gente tenha a vitória tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Por isso nós precisamos entender que esta é a essência de Deus. Deus é luz, Deus é espírito e aqui nós vemos que Deus é amor. Esta é a essência de Deus. O amor não define Deus, mas Deus define o amor, e isso é importante a gente ressaltar, porque muitas pessoas acham que a simples prática do amor já está agradando a Deus. Simplesmente por amar uns aos outros, a gente está agradando a Deus. Mas aqui o conceito é muito mais profundo, né? Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e depois amar o próximo como nós mesmos. Assim nós vamos estar praticando o amor, mas não é o amor por completo, porque Deus define o amor, Ele é amor, né? Então, como que nós podemos entender algumas faces do amor nessa perspectiva, né, da vitória do amor? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus envia o seu Filho Jesus Cristo aqui na terra para vencer todas as barreiras entre Deus e o homem. Então, quando nós vemos aqui que Deus é amor, no versículo 8, diz que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se nós já praticamos o amor, então nós vamos conhecer uma pequena parte daquilo que Deus é. E aí continua no versículo 9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou seu Filho para morrer na cruz, né? Ele enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então, aqui nós temos uma grande vitória do amor. Primeira vitória que o amor nos proporciona é a vitória sobre a morte. Quando Jesus vem ao mundo enviado por Deus, nós vemos que esse amor é manifesto lá na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. Jesus Cristo paga pelos nossos pecados e, como nós bem sabemos, o salário do pecado é a morte. Era para que nós morrêssemos ali na cruz, era para que os nossos pecados estivessem ali sendo pagos na cruz, né? Então, era para que nós estivéssemos sendo crucificados. Mas Jesus Cristo, Ele faz a propiciação, ou seja, Ele cobre todos os nossos pecados e ali na cruz o seu sangue é derramado para que nós pudéssemos viver por meio dele. Então, a primeira vitória que o amor nos proporciona é a vitória sobre a morte. Nós temos aqui a segunda vitória que o amor nos proporciona, é a
vitória da transcendência, né? Da vitória do relacionamento, da barreira entre Deus e o homem, né? Essa vitória é interessante porque quando nós vemos aqui o texto, diz que ele permanece em nós, né? E Deus o Filho faz a propiciação pelos nossos pecados, né? E aí depois no versículo 13 diz, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Quando Deus vem para se relacionar conosco, ele manifesta esse amor tão grandioso, né? A partir do versículo 12 aqui, vai falar sobre isso até o versículo 16, ele vai permanecer em nós, rompendo todas as barreiras da transcendência, porque Deus não é mais um Deus que está distante do homem, não é aquele Deus que está no céu e ele simplesmente cria a humanidade e ele deixa todo mundo jogado ao vento para fazer o que quiser. Não é assim. Deus, além de criar a humanidade, ele também cuida de toda a humanidade. Ele tem a história da humanidade em suas mãos. Ele é soberano e por isso nós podemos permanecer nele e ele em nós. E quando isso acontece, é vencida essa barreira que nós temos entre nós e Deus. O apóstolo João escreveu essa carta principalmente para combater uma heresia que estava dominando a igreja naquela época. Era a heresia do gnosticismo. Essa seita, né, que acreditava também em Jesus Cristo, acreditava em várias outras coisas, né, dá uma mensagem, uma aula completa aqui sobre gnosticismo, nós não vamos entrar muito profundo nesse tema, mas uma das questões que o gnosticismo falava era que a nossa carne, ela é má e o nosso espírito é bom. Então esse dualismo que foi criado aí por Platão, né, e outros pensadores e foi desenvolvido pelo gnosticismo, esse dualismo, essa luta do bem contra o mal, né, essa dualidade da carne contra o espírito, era impossível dizer que Deus permanecia em nós, porque nós temos uma natureza má, a nossa carne é ruim. E Deus, por ser espírito, então ele atua apenas nas regiões espirituais. Ele não pode ter um relacionamento com o homem, já que o homem ele é mau por natureza. Então, olha só que heresia, uma coisa estranha, né? Então Deus não poderia se relacionar com um ser humano intimamente. Ele é um Deus transcendente, ele é um Deus santo, ele é um Deus que ficava de longe, apenas assistindo a humanidade a praticar o mal e assim por diante. O que nós aprendemos é que, aqui com João, o apóstolo João enfatiza isso, né? É que ele tem um relacionamento conosco. E, portanto, ele permanece em nossos corações, vencendo todas as barreiras da transcendência, vencendo até mesmo o gnosticismo. E por permanecer em nós, Deus opera em nós a santificação. Essa santificação é interessante, é um processo que começa no dia em que nós recebemos a Jesus Cristo em nossos corações e vai terminar no dia em que nós estivermos junto com Ele, na segunda vinda ou no dia da nossa partida. Esse processo de santificação é operado apenas por Deus. Por mais que a gente busque a santificação, por mais que a gente tenha a nossa vontade de buscar ainda mais, é impossível que a gente seja considerado santo pelas nossas próprias forças. Jesus Cristo vem, propicia todos os pecados, cobre todos os pecados e Deus, ao olhar para nós, não vê mais os seus pecados, não vê mais os meus pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus Cristo que está sobre as nossas vidas, Ele vê o sangue do Filho e toda a ira não é derramada mais sobre os seus filhos, porque Ele está vendo Jesus Cristo nos cobrindo, nos protegendo. Bom, e esse amor, a vitória que vence a transcendência, a vitória que vence a morte, né? É a vitória também do amor que vence o medo.
Nós vemos aqui no versículo 17, dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, né? E se, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que entende o amor de Deus, aquele que entende a profundidade do amor de Deus, ele vai ter toda a sua confiança depositada no Senhor e todo o medo sendo retirado. A vitória do amor é sobre também o medo. Aquela pessoa que tem fobias, aquelas pessoas que desenvolvem algum tipo de fobia, é porque não estão aperfeiçoadas no amor. O amor de Deus, ele vai permeando as nossas vidas e lançando fora toda a fobia, todo o medo de qualquer coisa, porque nós temos a plena confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então essa confiança é desenvolvida quando nós amamos a Deus verdadeiramente. Quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós nos propomos a conhecer mais a Ele, conhecê-lo mais profundamente. Isso é importante, meus queridos, porque nós temos a nossa fé anunciada, né? Aqui também no texto diz, aquele que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, né? Deus permanece nele. Então, nós já fizemos isso, a maioria de vocês que estão assistindo a esse culto, que estão prestando esse culto, eu tenho certeza que já passaram pelas águas do batismo. Aqueles que não passaram, muito provavelmente já fizeram uma pública profissão de fé também, todo mundo já sabe da sua fé, a sua fé já é conhecida no meio de todas as pessoas. Você acredita em Deus, você está aqui porque você está buscando algum conhecimento a mais da palavra de Deus. Então, aquela pessoa que professa publicamente a sua fé, ela precisa conhecer mais essa palavra, precisa conhecer mais o amor de Deus. Conhecendo mais o amor de Deus, você vai perceber que Deus, ele traz uma segurança. Ele manifesta o seu amor, antes de nós manifestarmos o amor para com ele, ele já manifesta o seu amor para conosco. O livro de Lamentações, no capítulo 3, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a cada manhã, ao abrirmos a janela do nosso quarto e contemplarmos o sol nascendo, isso é uma graça de Deus. Esse é um grande presente de Deus para as nossas vidas, e Deus nos proporciona 24 horas nesse dia para que a gente desfrute da presença dele, para que a gente desfrute do seu imenso amor. Esta é a oportunidade que nós temos todos os dias pela manhã. O sol nasce e junto com ele as suas misericórdias são renovadas sobre as nossas vidas. O seu amor é manifesto sobre nós. E por isso nós podemos desenvolver essa confiança em nosso Deus, deixando de lado todo medo e nos aperfeiçoando nesse amor, conhecendo mais o amor de Deus, experimentando o amor de Deus nas nossas vidas, e esse amor vai nos encher de tal maneira que a gente vai com certeza transbordar em amor. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, que nós transbordemos em amor, transbordemos em confiança. E a confiança é interessante, é como se você pulasse de um avião, né, apenas com um guarda-chuva, pensando que é o paraquedas, né? É uma confiança tão tremenda, tão grande, que nós fazemos algumas coisas que parecem até loucura para o mundo, mas é essa confiança que nós depositamos no nosso Senhor que expulsa todo medo de nós. Quando nós somos aperfeiçoados no amor, então nós vamos entender que essa confiança é algo sobrenatural. Agora, uma coisa interessante, somos aperfeiçoados significa que é um verbo passivo, né? Então não somos nós que vamos nos aperfeiçoar no amor. Nós podemos ter alguns elementos indicativos do quanto nós podemos nos aperfeiçoar. Então nós buscamos esse aperfeiçoamento, mas é Deus que aperfeiçoa o seu amor em nossas vidas. E portanto nós podemos sim ter uma ação
uma voz ativa, então nós vamos em direção do amor de Deus, mas Ele manifesta o seu amor para conosco e aí nós somos aperfeiçoados. Nós vamos passar por esse processo de aperfeiçoamento, lançando fora todo medo, toda angústia dos nossos corações, lançando toda ansiedade, toda tristeza, tudo isso é colocado diante do nosso Deus e nós podemos ter plena confiança de que Ele vai vencer todo medo e de que Ele está vencendo toda a desconfiança, tudo aquilo que nos coloca em situação de insegurança. Depois, nós vemos aqui que Deus, Ele manifesta esse amor para conosco e a vitória do amor, né, vence a desobediência. Porque nós temos em nós uma natureza pecaminosa que, por nós mesmos, promove que a gente faça escolhas que desagradam ao Senhor, que vão em desobediência ao Senhor. No versículo 1 do capítulo 5 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha só que interessante, quando Deus manifesta o seu amor, Ele entrega para a gente alguns mandamentos, né? E nós vamos manifestar esse amor para com Deus, quando nós amamos a Deus verdadeiramente, nós vamos obedecer a esses mandamentos. E esses mandamentos não serão pesados, vai ser uma obediência alegre. Ou seja, meus queridos, nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor com alegria em nossos corações. Tem aquela pessoa que obedece contrariado, né? Um pouquinho ali de sentimento de rebeldia e tal, e isso não é bom. Deus não se alegra, não se agrada desse tipo de atitude. Percebamos ali o profeta Jonas, lá no Antigo Testamento. O profeta Jonas é chamado por Deus para ir até a cidade de Nínive para pregar contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade chegou até o coração de Deus. Eles praticavam todo tipo de iniquidade e naquela cidade em específico eles levavam os prisioneiros de guerra, e na cidade de Nínive eles praticavam o esquartejamento e o empalamento. Depois você pesquisa aí na internet o que significa empalamento, né? Então, eram muito cruéis esse povo, né? E Jonas sabia muito bem que se ele pregasse contra aquele povo se arrependeria. Se eles ouvissem a palavra de Deus, aquele povo receberia a misericórdia de Deus e Deus não destruiria. Além disso, é claro, Jonas estava com muito medo, né? Então, nos colocando no lugar de Jonas, será que você iria numa nação inimiga para pregar o evangelho de Deus? Você teria essa coragem? O povo de Nínive era conhecido pela sua crueldade e de repente você é chamado para ir pregar exatamente contra aquele povo, né? Pregar a misericórdia de Deus. Jonas fez de má vontade, Jonas tentou fugir, até foi para o outro sentido, mas Deus o chama de volta, Deus promove ali circunstâncias que fazem com que ele vá, mesmo que contrariado. E aí, no final, no capítulo 4, nós vemos Deus dando uma lição para Jonas. Você está vendo, faz crescer aquela planta, né, sobre Jonas para fazer sombra sobre ele, né? E aí, de repente, aquela planta morre, se seca, né, murcha, e aí Jonas fica irado com Deus porque fez aquilo com aquela planta. E aí Deus diz para ele: você está irado por causa dessa planta e você não ficou irado por causa daquelas pessoas que não sabem nem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, né? Então, está se referindo às crianças, né? Mais de 120 mil pessoas ali, fora as crianças. Ou seja, Jonas estava se preocupando com uma planta e não se preocupava com o ser humano, que é alvo do amor de Deus. Claro que toda a natureza é assim o alvo do amor de Deus. Na restauração nós vamos ver que haverá uma restauração ecológica também, mas
o alvo principal do amor de Deus é o homem, é a humanidade. O homem e mulher, né? A humanidade, tá certo? Então, Jonas estava preocupado com uma planta, invertendo os valores, não se preocupando com a humanidade. Assim também nós percebemos que muitas pessoas invertem esses valores, se preocupam com coisas, se preocupam com plantas, se preocupam com outros animais e esquecem que o alvo do amor de Deus é a humanidade, é toda a humanidade. Então nós precisamos nos atentar a essa questão. Quando Deus manifesta o seu amor, nós vamos obedecê-lo com alegria em nossos corações. Nós vamos de bom grado, nós vamos sorridentes, porque esses mandamentos de Deus não são pesados, são leves. Para nós é uma alegria obedecer ao Senhor, e isso é o que a palavra dele nos exige. E por último, a vitória do amor é a vitória que vence a falta de fé. Muitas vezes nós temos essa falta de fé na nossa caminhada e nós percebemos que às vezes a gente cambaleia, a gente dá ali uma vacilada na nossa caminhada e nós precisamos da nossa fé de volta. E o amor o amor a Deus principalmente, é aquilo que nos proporciona essa oportunidade de termos a nossa fé de volta. E a fé, não apenas uma fé comum, mas a fé que vence o mundo, vence as circunstâncias terrenas, vence as circunstâncias ruins e difíceis ao nosso redor. Diz no versículo 4, o que é nascido, o versículo 4 do capítulo 5, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, somente aquele que crê e aquele que obedece os mandamentos, né? Eu não estou acrescentando aqui não, eu estou contextualizando o nosso texto da palavra de Deus. Então, aquele que crê que Jesus é o Filho, ele vai obedecer os mandamentos de bom coração, com uma alegria em seu coração, e ele vai experimentar a vitória sobre a falta de fé. Aquele que ama a Deus vai ter a sua fé fortalecida. Aquele que ama a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, esse vai ter a fé fortalecida para vencer as circunstâncias difíceis dos nossos dias. O mundo jaz no maligno, então nós vemos maldade em todos os cantos. Compartilhando algumas semanas atrás sobre o livro do profeta Oséias, nós vemos que desde a antiguidade já havia adultério, maldade, roubo, corrupção. Todas essas circunstâncias fazem parte da natureza humana, infelizmente. Então, esse tipo de coisa, por mais que a gente lute contra essa maldade do homem, é praticamente impossível de extingui-la completamente. Será extinguida quando Jesus Cristo vier e estabelecer o seu reino aqui na terra. Mas enquanto isso, nós vamos ter que lidar com a maldade humana, a maldade das outras pessoas e a nossa própria maldade também, porque nós temos, infelizmente, essa natureza pecaminosa que faz com que a gente seja mal por nascença, né? Então nós precisamos desenvolver esse amor para que a gente vença a nossa falta de fé. Quando nós olharmos para as circunstâncias ao nosso redor e vermos que as coisas estão difíceis, que tudo parece impossível, o nosso amor a Deus vai promover uma fé. A nossa fé vai ser fortalecida quando nós amarmos ao Senhor, quando nós conhecermos esse amor verdadeiro do Senhor sendo manifesto em nossas vidas. Esta é a vitória que vence o mundo. O termo vitória aqui no grego é Nike, né? Ou seja, Nike, né? A marca Nike significa conquista, vitória. É bem interessante a gente pensar sobre isso, porque a marca Nike foi inspirada na deusa grega da vitória, né? Ou seja, Nike. E aqui o que o João está dizendo é que essa vitória, essa Nike, né, essa Nike é a conquista que Deus dá para aqueles que amam a Ele. Aqueles que amam ao Senhor vão vencer o mundo. Né? João capítulo 16 diz, no mundo vocês vão passar por aflição, mas eu, Nike, o mundo. Eu já conquistei o mundo, eu já venci o mundo. Né? Então nós podemos ter essa confiança em Deus,
quando nós conhecermos esse amor, quando nós experimentarmos esse amor de Deus nas nossas vidas. Eu e você podemos receber esse amor, a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas, quando nós entregarmos as nossas vidas a Ele e conhecermos profundamente esse amor. Vamos hoje conhecer esse amor, vamos hoje nos aprofundar nesse amor, vamos hoje manifestar esse amor, vamos hoje experimentar essa vitória do amor, a vitória que vence o mundo, a vitória que vence a morte, a vitória que vence as barreiras entre Deus e o homem, a vitória que vence o medo, a vitória que vence a desobediência e a vitória que vence a falta de fé.